Bom, primeiramente, olá então, né? Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas agora eu pretendo continuar esse trabalho aqui de uma maneira mais normal, mais periódica, né? Então, assim, para retomar os trabalhos aqui, para poder voltar a falar sobre terror, eu resolvi falar um pouquinho sobre a minha própria experiência com terror. E aí, eu quero falar sobre a década de 90, porque quem me conhece, quem me acompanha aqui já há algum tempo, deve saber que eu meio que não gosto da década de 90. Eu sempre deixei isso meio claro também, né? Mas eu preciso admitir que a década de 90 ela também foi responsável por meio que estabelecer o meu gosto do gênero de terror. Não só isso, né? Mas também estabelecer um pouco do meu senso crítico. Então foi nessa década que eu comecei a ver filme de terror, afinal eu era bem jovem naquela época, né? E eu também comecei a gostar mais e mais do gênero de terror. E eu gostei tanto desse gênero por causa, principalmente, desses filmes que estão aqui nessa lista. Então eu quero comentar um pouquinho com vocês os 7 filmes que mais me fizeram gostar de terror. Então não é necessariamente uma lista dos melhores filmes de terror da década, mas sim daqueles que foram mais significativos para mim. Vamos lá então? Só um último aviso antes da gente começar, essa lista não está necessariamente em nenhuma ordem específica, até porque eu não vi esses filmes em ordem cronológica nem nada disso, mas são filmes que foram bastante significativos para mim em diferentes momentos da minha vida ao longo da década de 90. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito desses filmes, porque meio que não é o propósito aqui, né? Mas se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo específico sobre algum desses filmes, daí vocês me avisam. Começando então pelo primeiro filme dessa lista, que é o A Beira da Loucura, do John Carpenter. Conta a história de um investigador que é contratado para investigar o suposto sumiço de um escritor de livros de terror. E aí, durante essa investigação, ele começa meio que a duvidar da própria realidade. À medida que ele vai se aproximando mais desse escritor, coisas estranhas começam a acontecer e ele vai perdendo a noção daquilo que é real e daquilo que é ficção. Esse é um filme que meio que explodiu a minha cabeça a primeira vez que eu vi. Eu provavelmente não entendi muita coisa da primeira vez que eu vi, eu não soube interpretar muitas das coisas que o Carpenter coloca ali no filme, mas eu gostei demais do clima dele, eu gostei demais dessa investigação, dessa figura misteriosa do escritor, demais. É um filmaço, tá? Continua sendo um dos meus preferidos do Carpenter, mas tá aqui então em primeiro lugar na nossa lista. Seguindo essa ideia então de filmes que explodiram a minha cabeça, mesmo sem eu ter entendido exatamente o que tinha acontecido, eu vou colocar então aqui em segundo lugar o Alucinações do Passado, do Adrian Lyne. Esse é um filme muito doido mesmo, assim, ó. Ele conta a história de um sujeito que é um ex-soldado, né, ele participou da guerra e ele volta com certos traumas, assim, né, com certas coisas que continuam assombrando ele. É um filme muito tenso e muito sombrio também. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito surpreso com algumas das viradas que o filme tem, assim, algumas certas surpresas, assim, que eu não vou entregar aqui, obviamente, né? Mas que me surpreendeu bastante. Além disso, ele tem um visual muito característico. Então, é sensacional mesmo. E, de certa maneira, é um filme que abriu toda uma leva de novas produções de terror na década de 90, porque a década de 90 foi essa época em que o terror foi levado mais a sério, digamos assim, né? Foi essa época em que grandes diretores renomados resolveram se arriscar também no terror, e o Adrian Lyne foi um dos primeiros a fazer isso. Então fica aqui a menção ao filme porque é sensacional. Partindo agora para um oposto, para o completo oposto, eu vou falar então do Um Drink no Inferno, que é um filme do Robert Rodrigues, escrito pelo Quentin Tarantino. Gente, sim, sério, se vocês não viram esse filme, eu vou tentar não estragar muita coisa aqui, porque eu também fui muito surpreendido a primeira vez que eu vi. Mas assim, não sei se eu consigo falar sobre ele sem entregar um pouquinho, porque senão não dá para eu justificar porque ele tá nessa lista. Então fica aqui um certo aviso de spoiler, apesar de que eu acho que, mesmo quem não viu esse filme, talvez saiba um pouco dessa história. Mas fica aqui o aviso, né? O filme, então, ele conta a história de uma dupla de irmãos que são ladrões, né? Um é interpretado pelo George Clooney, o outro pelo próprio Quentin Tarantino. E eles são bandidos e estão fugindo da polícia. Eles precisam chegar até o México. Para isso, eles acabam, então, fazendo de refém uma família que está viajando num trailer, porque eles querem que essa família leve eles até um certo bar que fica perto da fronteira, onde eles vão então encontrar os contatos deles. E é assim, até metade do filme, mais ou menos, o que a gente tem aqui é um filme bem tarantinesco, digamos assim, né? Porque é um filme bem violento, que mistura um pouquinho de humor também, mas que mostra então essa jornada desses dois irmãos ladrões, né? Esses dois irmãos bandidos, que vão matando meio que todo mundo pelo caminho. Principalmente o personagem do Tarantino, que ele é claramente um psicopata. Só que o filme muda
completamente quando eles chegam nesse tal desse bar na beira da fronteira. Porque o bar é habitado por vampiros, basicamente. Eu falei que teria spoilers, né? Mas assim, do nada, assim, tipo, não tem sequer uma menção ao sobrenatural até metade do filme, mas da metade em diante é isso. É um banho de sangue com os personagens tentando sobreviver a ataques de vampiros. É isso. É extremamente divertido. Eu sinceramente não lembro quantas vezes eu vi esse filme na década de 90, mas toda vez que ele passava na televisão eu via porque é sensacional. Agora então eu vou voltar a essa ideia do filme que explode um pouco a cabeça, ou talvez nem tanto, não sei, mas eu quero falar sobre o Cubo, que é um filme do Vincenzo Natali. Esse é um filme que fez bastante sucesso na época do DVD, assim, né? Um filme que praticamente, talvez só tenha chegado aqui no Brasil em DVD, não lembro, pelo menos na minha cidade foi, porque na minha cidade, acho que nessa época nem tinha cinema. Mas assim, foi um filme que foi descoberto no mercado de home video e se tornou um cult, assim, se tornou um filme muito discutido naquela época e talvez até discutido até hoje, tanto é que ele teve continuações que são bem ruins, por sinal. Mas o primeiro Cubo, ele foi um pouco revolucionário, assim, porque ele é um filme de baixíssimo orçamento, você vê isso, né? Só que ele é muito inteligente e muito instigante também. O filme conta a história de um grupo de pessoas que do nada eles acordam dentro de um cubo, né? Dentro de um lugar fechado que tá cheio de armadilhas. Então assim, tem armadilha que é ativada pelo, sei lá, pelo calor do corpo, pelo som, por qualquer coisa. E eles têm que atravessar os diferentes cubos dentro desse prédio, dentro desse lugar onde eles estão, para poder tentar chegar na rua, para poder tentar chegar do lado de fora. Só que, obviamente, que muita gente vai ficando pelo caminho porque tem muita armadilha que eles não têm como prever. E eu lembro que esse filme foi bastante importante para mim, porque acho que foi a primeira vez que eu comecei a tentar entender alguns dos significados por trás do filme. Então, assim, por que determinado personagem morreu e por que determinado personagem ficou vivo, o que pode estar acontecendo ali, o que não está acontecendo ali. Tudo isso foi possibilitado pelo fato de que o filme não oferecia muitas explicações, ao contrário das continuações, que acabam explicando demais, mas o filme em si, esse primeiro, ele deixava muita coisa em aberto, ele estimulava que a gente interpretasse aquilo que a gente estava vendo. E eu fiz isso nessa época, então por causa disso, esse é um filme que é bastante significativo para mim também. Além de ser um filme muito bom, então quem não viu, vale a pena. O próximo filme da minha lista, então, é O Sexto Sentido, do M. Night Shyamalan. Não tinha como deixar de fora esse filme, apesar de ele ter sido lançado em 1999, ou seja, praticamente no final da década, né? Só que é um filme sensacional, gente. É um filme sensacional. É o terror clássico na sua essência. É um filme bonito, é um filme que tem um elenco bom, é um filme que tem muitos, mas muitos sustos mesmo. Eu lembro que quando eu vi esse filme no cinema, eu ficava apavorado. Mas ainda assim eu ficava preso àquela história, porque é uma história emocionante e, obviamente, tem ali o seu final surpreendente, né? Pelo menos surpreendente pra época. Talvez hoje em dia já esteja um pouco batido, né? Mas assim, dá pra ver na época que aquilo era algo diferente. Principalmente se a gente for analisar o terror da década de 90 em si, que é um terror muito mais caracterizado por continuações, por remakes e por requentar aquilo que já tinha sido feito antes. Isso daqui era algo novo, mas era algo novo com gosto de algo clássico. Assim como A Bruxa de Blair, do Eduardo Sanchez e do Daniel Myrick. 1999 foi um ano bastante revolucionário para o terror, para o cinema de uma maneira geral, tá? Mas para o terror também, e eventualmente eu quero fazer um vídeo sobre isso. Mas então, só falando rapidamente, para quem não conhece a história da Bruxa de Blair, ele conta a história desses 3 jovens que estão tentando fazer um documentário sobre a tal da Bruxa de Blair. Eles acabam desaparecendo na floresta onde eles estavam rodando esse documentário e um tempo depois, as filmagens são encontradas. Então daí que se popularizou o termo do found footage, né? E eu acho que eu já mencionei aqui em outro vídeo do canal, ou então no podcast, que assim, a minha primeira experiência com A Bruxa de Blair não foi das melhores. Eu não gostei do filme a primeira vez que eu vi, então não é um filme que moldou a minha visão crítica naquela época. Em vez disso, ele acabou crescendo mais na minha percepção depois. Depois é que eu fui compreender um pouco do poder desse filme e da verdadeira revolução que ele proporcionou. Porque de início, primeira vez que eu fui ver esse filme no cinema, tava repercutindo muito na época, né? Eu achei chato. Eu achei que não acontecia nada, que não mostrava nada. E eu não entendia o porquê de todo mundo estar falando que aquele filme era assustador. E ele só se tornou assustador pra mim quando eu fui rever ele de novo em casa, sozinho, tipo, no escuro. Aquilo ali me assustou.
demais, mas tô demais mesmo. E é aí que eu consegui compreender, assim, toda a construção que foi feita nesse filme, toda a sugestão que o filme dá, porque às vezes no cinema tinha muito barulho, tinha muita gente conversando ao mesmo tempo, por ser um filme silencioso, por ser um filme que não tem, por exemplo, uma trilha sonora incidental, por ser um filme que era diferente de tudo que a gente tinha visto até então, o público não sabia bem como reagir, então eles ficavam conversando, eles ficavam falando durante o filme. E em casa não teve nenhuma dessas intervenções. Então, eu pude me concentrar no filme em si. E o filme é assustador. Demais, demais mesmo. Tanto é que a importância dele é tamanha que eu entrei no meio acadêmico estudando justamente o found footage. E nesse estudo sobre o found footage, o Abraham Schibler acabou desempenhando um papel fundamental. E é um filmaço, né, gente? Convenhamos. Quem não viu ainda precisa ver porque é sensacional também. E o último filme dessa lista não poderia ser outro senão O Pânico, do Wes Craven. Não tinha como ele não constar aqui nessa lista, porque ele é de longe o filme de terror mais importante para mim, né, na minha concepção e na minha visão como amante do gênero e como pesquisador. Eu tô falando exclusivamente da minha percepção do filme, então não tô falando que esse é o filme de terror mais importante já feito, não é, ou talvez seja, não sei, mas ele é o filme que teve mais importância para mim, porque ele é um filme que, assim como alguns outros que eu mencionei aqui, ele estimulava a participação do espectador ao mencionar outros filmes, ao citar outros filmes, ao mostrar outros filmes. E o que acontece? Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu não conhecia muitos dos filmes que eles estavam mencionando ali. Então eu anotava todos eles e eu ia atrás deles depois. Então assim, foi um filme que me ensinou muito, porque ele mostrou para mim o quanto que eu não conhecia de terror, quanto que eu não conhecia de cinema e me estimulou a conhecer mais. Então ele teve um papel educativo para mim. Além de ser um filme sensacional. É divertido, é assustador quando tem que ser. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui a respeito do Pânico, porque eu gravei um podcast inteiro sobre ele, com participação da Aline Lauxin, lá do Ala Secreta, e o episódio vai estar linkado aqui embaixo. Então ouçam lá, porque ficou bem divertida a conversa. Bom, mas é isso então. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Tem algum filme aí da década de 90 que vocês gostam muito, que foi muito importante para vocês e que não consta aqui nessa lista? Se tiver, deixa aqui embaixo nos comentários, porque daí eu vou querer saber. Até porque talvez, eventualmente, eu possa vir a fazer uma outra lista como essa daqui, e aí eu vou precisar de indicações também. Se você gostou desse vídeo, não se esquece também de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. A gente se vê na próxima, então. Até mais. Tchau, tchau.